Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso site refisdacrise.com.br. Eu sou o Omar e estou do lado do Dr. Adalberto. Olá novamente, e o assunto não poderia ser outro, né? Pois é. Voltamos a falar do Programa Especial de Regularidade Tributária. Agora, como prometemos, com a legislação em mãos, portaria que trata sobre o parcelamento, adesão e consolidação da PGFN. Isso, vocês aí devem ver no nosso histórico, aí no nosso site, no YouTube, no Facebook, que nós já disponibilizamos para vocês 2 vídeos sobre o PERT. Também tem vídeos do PRT, mas aqui nós vamos falar do PERT, Programa Especial de Regularização Tributária. Nós fizemos já um vídeo tratando de orientações gerais com base na medida provisória 783. Já gravamos um outro vídeo abordando a adesão, a consolidação, o PERT no âmbito da Receita Federal, ou seja, os débitos não inscritos, baseado na Instrução Normativa 1711, 2017. E neste vídeo nós vamos tratar, como o Adalberto já adiantou, do PERT com relação aos débitos inscritos em dívida ativa, ou seja, os débitos administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com efeito através da portaria PGFN número 690 de 29 de junho de 2017, publicada ali no último dia, né, Adalberto? No último dia, porque a MP 783 concedeu um prazo de 30 dias. No último dia, a PGN foi lá e publicou esta portaria que nós vamos tratar nesse nosso vídeo. Então nós vamos aqui, né, Adalberto, destacando débitos dentro do PERT, débitos então vencidos até 30 de abril de 2017, que estejam inscritos em dívida ativa da União. Certo, vamos antecipar até, a gente segue a ordem cronológica, mas vamos já tratar do prazo, vai? Que é o principal ponto, diferente da Receita. Da Receita já está funcionando, né? Estamos gravando aqui o vídeo hoje é dia 3 de julho de 2017 e a Procuradoria abriu o prazo a partir do dia 1º de agosto. Então é do dia 1º de agosto até o dia 31 de agosto, tá certo? Então, peraí, diferente da Receita. Então na Receita Federal o contribuinte já pode entrar no PERT a partir do dia 13 de agosto, de julho até 31 de agosto. Na PGFN é diferente. PGFN é aguardado dia 1º de agosto mesmo. Facilitou em alguns aspectos de cálculo, né? Porque muita gente fica, poxa, mas se eu pagar primeiro em julho, como é que vai ficar em agosto? Ele conta como as 5 Olha, pronto, não tem problema, é só agosto mesmo. Primeira parcela é agosto, vou dividir em 5 vezes a entrada, então é agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ponto. Já acabou com um monte de dúvida. A Receita poderia ter feito isso, mas também acumula muita coisa, né? Então já começa a se programar e, conforme vocês verão aqui, já programa em um bolso, porque trouxe novidades. Adalberto, na Receita Federal há 2 modalidades dentro do PERT. A modalidade de débitos previdenciários, aqueles débitos declarados e pagos via guia de GPS, declarados em GFIP, e a modalidade dos demais débitos, débitos não previdenciários, que são aqueles declarados em DCTF e recolhidos mediante DARF. Na PGFN nós temos uma terceira modalidade, né? Então temos as 2 modalidades iguais à da Receita, previdenciário, leia-se GPS, GFIP e demais débitos, DARF, DCTF, né? Agora a terceira modalidade é aquela que envolve os débitos relativos aos adicionais das multas do FGTS, aquela contribuição da Lei Complementar 110 de 2001, cuja regulamentação, adesão, tudo sai da PGFN e vai para a Caixa Econômica Federal, né? E neste vídeo nós também não vamos abordar, é um assunto muito específico, particular, não abrange poucas pessoas interessadas. Então existem 3 modalidades dentro da PGFN que nós não vamos tratar neste vídeo. E Adalberto, também acho que é importante, já que você já adiantou a questão da adesão e do prazo, com relação às modalidades de parcelamento, agora, na Receita Federal existe a possibilidade do contribuinte liquidar o seu débito mediante a utilização de créditos fiscais, né? Prejuízo fiscal, base de cálculo negativo e outros créditos. E na PGFN, o contribuinte pode amortizar, liquidar, quitar seus débitos com
créditos tributários? Então, esse é um dos principais diferenciais, né? Falamos, né, no vídeo quando saiu a medida provisória. A principal diferença entre a Receita e a Procuradoria. A Receita utiliza os créditos mesmo, prejuízo fiscal, base de cálculo negativo, Perdicomp, né? Aqueles créditos que foram apresentados às Perdicomps podem ser utilizados para bater parte da dívida. Procuradoria, não dá para utilizar esse crédito. A Procuradoria, ela traz a previsão de dação em pagamento. Então, é uma questão que muita gente já questionou. Poxa, não dá para... Tem um imóvel, tem uma coisa, não posso pagar parte disso. Era uma tática utilizada muito no passado, encerrou, não era mais possível. E agora reacendeu, né? Trouxe de volta essa possibilidade. Obviamente que vai ser aberto todo um procedimento administrativo para análise do valor. Então será feito... verificar quanto que está custando, o valor de mercado, se a Procuradoria tem interesse, então tem a dação em pagamento. Dação em pagamento não para pagar integral, tá certo? Lembrando que, assim como na Receita eu não posso usar o crédito para pagar 100%, na Procuradoria também, os imóveis não são 100%, continua no mesmo percentual. Tenho que pagar da Procuradoria 20% em dinheiro, ou 7,5% se for abaixo dos 15 milhões. É que no caso da dação em pagamento, só admite a utilização da ação em pagamento se o débito for até 15 milhões. Ah, perfeito. Então, acima de 15 milhões, o contribuinte da PGFN, o contribuinte não poderá optar pela dação em pagamento. Isso, estou corrigindo. Os 7,5 em dinheiro, pagando 1,5 em espécie de agosto a dezembro. Isso tem que estar quitado até dezembro de 2017. E em janeiro de 2018, dação em pagamento. Essa modalidade especial então, de quitação dentro do PERT só vale para a PGFN e especificamente ainda a de modalidade até 15 milhões. E quando a gente fala modalidade até 15 milhões, vocês aí que já nos acompanham, são usuários do site, como por exemplo o Rogério, daqui de Bauru, que pediu, pelo amor de Deus, manda um abraço para mim, então um abraço aqui, Rogério, para você. Quando a gente fala esses 15 milhões é por modalidade, então, Receita Federal, dentro da Receita, demais débitos e débitos previdenciários. PGFN, mesma coisa, demais débitos, débitos previdenciários e FGTS. FGTS não, adicional das multas do FGTS. A FGTS não entra no PERT, deixar isso bem claro, ok? O que entra no PERT são aquelas multas adicionais. Basicamente, aquela multa de 10%. Quando um empregado é demitido sem justa causa, o empregador tem que pagar 40% dos valores depositados que vai para o empregado demitido sem justa causa, mais 10% que vai para a Caixa Econômica Federal. Esses 10% entra no PERT, ok? Se estiver na PGFN. Isso. Que se não estiver inscrito em dívida ativa, não entra. Um negócio até curioso, né? Então, essa modalidade, essa possibilidade especial do contribuinte utilizar da ação em pagamento de bens imóveis só vale para PGFN, modalidade até 15 milhões. Então eu tenho dentro da PGFN débitos inscritos previdenciários de 12 milhões e demais débitos de 8 milhões. Posso? Pode, porque por modalidade é inferior a 15 milhões de reais. Isso, até expressamente está constando que a modalidade deve ser considerada isoladamente, tá? Então nós temos aqui no artigo 3º, parágrafo 2º do inciso 4, para fins previstos no parágrafo anterior, entende-se por total somatória da dívida escrita em dívida para compor modalidade de parcelamento isoladamente considerada. Tá certo? Então não tem, mas será que... Não é será. Cada modalidade com seu limite, tá? E também uma outra restrição com relação a essa dação em pagamento de bens imóveis, meus amigos e minhas amigas, não vale dentro da PGFN para a opção do parcelamento escalonado. Então, o contribuinte que aderir ao parcelamento escalonado não terá direito à dação em pagamento de bens imóveis. Então, só vai ter na opção do pagamento do 7,5 de entrada mais o pagamento à vista em janeiro de 2018, ou a modalidade de pagamento em até 145 meses ou 175 meses, ok? 175 ou 1% do faturamento, né? Um detalhe importante, muita gente que maior, né? O que for maior. Então pensar 1/175 ou 1%. O que for maior é óbvio,
será o valor exigido. A portaria 690 ainda não esgotou este assunto da dação em pagamento, ok? A própria portaria, no seu artigo 16, vai tratar de uma futura regulamentação. Então, inclusive, nós dois aqui nos comprometemos que assim que sair essa nova portaria, essa nova regulamentação, nós vamos tratar um vídeo especificamente sobre essa quitação especial com imóveis. Mas o que já consta na portaria? Existe um requerimento de proposta de quitação do saldo devedor. O que vai constar nesse requerimento? Não foi ainda divulgado, ok, pessoal? E a portaria já adianta que esse requerimento não impedirá ou não liberará, na verdade, o contribuinte de deixar de pagar as parcelas. Até porque, como o Adalberto já adiantou, obrigatoriamente o contribuinte vai ter que pagar os 7,5%, mesmo se for optar por essa quitação, mesmo que a quitação seja admitida com imóveis. O que pode quitar seria aquela parcela única, os 145 restantes ou 175% restantes. Ok? Mas até só reforçar, pensando que essa entrada do 7,5 ela é intocável, tá? Tem que pagar de qualquer jeito, independente se vai colocar o imóvel, se não vai, e até o que reforça a proposta, de uma certa forma, desse imóvel só é permitida, só é passível de apresentação do requerimento em janeiro de 2018, ou seja, após a quitação da parte da entrada. Então não posso, eu já tenho o imóvel, quero empurrar ele agora para ver se vai aceitar, porque em janeiro tá tudo certo. Já está expresso aqui, a partir de janeiro de 2018 pode ser apresentado. Isso. Então até falamos de um ponto bem importante. Diferente da receita, esse parcelamento, consolidação no momento da adesão, importantíssimo, tá certo? Então, da receita, só para ficar claro, da receita a gente entra no parcelamento, eu já tenho que pagar as parcelas corretas. Sim, só que a receita não dá nada. Você coloca o valor que você entende que é o correto, vai pagando, então a gente fala, procure advogado, contador, especialistas na área para auxiliar nesse cálculo, para começar a pagar. Mas se eu estou pagando um pouquinho a menos, eu vou perder no momento da consolidação? Não. Na portaria, na instrução que trata da receita, ela já fala que eventual diferença deverá ser paga no momento da consolidação. Que é dezembro. Assim, isso. Né? Se bem que talvez. Da receita a gente não sabe, né? Mas agora, procuradoria, não. Procuradoria já está falando que a consolidação é no momento da adesão. Pô, mas por que a procuradoria é e por que a receita não é? Não dá para afirmar, mas entendemos que o da procuradoria já fica um pouco mais fácil, até porque esses 1,5% ou esses 4%, né, que é a entrada de 7,5 ou 20 dividido em 5, eles já estão fáceis de calcular. Na procuradoria a gente entra no ECAC, já tem o valor atualizado. Para aplicar o desconto, ele já tem certinho, principal, juros, encargos, multa, já tem tudo separado. Então fica mais fácil para o sistema da procuradoria captar as informações e te dar o valor da parcela. E não tem a possibilidade, na PGFN, não tem a possibilidade de quitação com créditos fiscais, né? Prejuízo fiscal, básico, algo negativo ou demais créditos. Que seria mais facilita. Um porém, né? Mais coisa para o pessoal do TI, da Receita, mais uma dor de cabeça para eles, né? Isso. Então, consolidação na procuradoria no momento da adesão. Fiz adesão no dia 1º de agosto, fiz no dia 2 de agosto, fiz no dia 5 de agosto. Pagamento até o último dia útil, dia 31 de agosto, tá certo? Tudo guia DARF, também é uma diferença da Receita, né? Na Receita, para a modalidade demais débitos, guia DARF. Para a modalidade previdenciário, guia GPS. Isso na Receita Federal. Na PGFN, tudo guia DARF. Guia DARF. E até tem uma ressalva de que só será computado como pagamento se houver emissão da guia pelo sistema. Também é uma condição aí imposta na portaria 690. E ainda, Adalberto, a gente estava comentando que a MP 783, e assim também ocorreu com as regulamentações, na Instrução Normativa da Receita 1711 e agora na portaria PGFN 690, a vedação do parcelamento para alguns débitos. Então, nós sempre apontamos isso. Simples Nacional não entra. Fala até retidos, tributos passíveis de retenção, imposto de renda retido na fonte, o INSS dos empregados
não poderão entrar no PERT. Ah, mas isso é um absurdo, porque a MP não veda, meus amigos. Sim. Olha, tá escondido, mas veda. É impressionante quantos e-mails nós recebemos, pessoal revoltado até. Mas o artigo 11 da medida provisória 783 impede a inclusão desses débitos. Por quê? Porque lá no artigo 11 fala que não pode entrar quando faz menção ao artigo 14 caput, inciso 1 da lei 10.522. Então, quando você ler o artigo 11 da MP 783, o caput dele, vocês vão ver esta ressalva, né, essa vedação para esses débitos. Também não poderão aqueles débitos decorrentes de sonegação, né, Roberto? Uma multa aí qualificada, também não poderão entrar no PERT. Simples Nacional, reforçando, não entra. Ah, mas a medida provisória não trouxeram isso. Já explicamos, mas muita gente falando, eu consegui entrar com uma ação. É arriscado vocês abraçarem uma decisão, tá? Porque aconteceu isso no passado, o Refis não vedava expressamente e a portaria vedou. Gente, Simples Nacional é uma lei específica, lei complementar. Para trazer parcelamento especial, tem que ser lei complementar. Então, pode até entrar, pode ser que um juiz ou outro não se atente a isso em primeira instância, mas fatalmente na hora que for para tribunal, porque a Procuradoria vai recorrer, essa decisão pode perder o efeito. Vale dizer que que já defendemos a possibilidade de uma tentativa judicial desse parcelamento. Mas fizemos isso lá em 2009, 2010, 11, né, quando estávamos tratando do refis da crise de 2009, que regulamentação similar, não é igual, mas é parecido. Porém, meus amigos, minhas amigas, a jurisprudência do STJ já pacificou em favor do fisco, ou seja, contra a inclusão dos débitos do Simples Nacional, na esteira desse raciocínio passado pelo Dr. Adalberto. Então, uma tentativa judicial no momento estará fadada ao fracasso, ok? Mas, Adalberto, olha só a situação comum que eu acredito que os nossos usuários vão se deparar, que é o que a gente tem visto nos nossos clientes. Algumas inscrições em dívida ativa que comportam débitos passíveis de inclusão e débitos que não são passíveis de inclusão. Então, vamos daqui dar um exemplo clássico. Um débito que tenha contribuições previdenciárias, uma CDA, perdão, que tenha lá nos seus débitos ali, contribuições previdenciárias, patronal, terceiros, que entram, mas também tem o INSS retido dos empregados e não recolhido. O que fazer? Eu tenho que correr na PGFN, pedir o desmembramento, ao que a gente estava com medo, até com receio disso acontecer, ou bastará ele incluir aquela CDA no PERT? Vai estar disponível, então você clica lá, adere, consolida, né? Ou vai ter que correr antes na PGFN para resolver essa situação? Olha, então, um texto muito interessante aqui que já deu uma boa margem para tranquilizar a gente, os contribuintes. Ele fala que a adesão, isso aqui é o parágrafo 2º do artigo 4º, tá? Artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 3. Parágrafo 2º. Adesão prevista no caput, inciso 3, abrangerá a totalidade das competências parceláveis dos débitos que compõem as inscrições em dívida ativa. Totalidade das competências parceláveis. Então, tem uma inscrição que possui débitos parceláveis e débitos retidos, que não são passíveis de inclusão aqui no programa. Posso aderir, incluir essa inscrição e logo em seguida apresentar um pedido de revisão. Olha, eu quero que essa inscrição entre com os débitos parceláveis. Então desmembre a inscrição, tira o retido, faça uma inscrição própria para o retido, porque eu quero me valer do programa para as inscrições que são passíveis de inclusão, da parte que é passível de parcelamento, tá certo? Então isso era uma coisa complicada. Achávamos que, poxa, um débito retido suja a inscrição. Muito cuidado, porque existe uma boa chance do sistema não permitir esse tipo de inscrição quando a inscrição tiver com débito retido. Então, não deixa para o último dia para fazer esse parcelamento. Entra logo no começo, verificou que alguma inscrição não está incluindo no parcelamento,
já corre para a Procuradoria, apresenta o pedido de revisão e, se não sair nada, via judicial, o que for, porque é uma oportunidade muito interessante. Mas Adalberto, eu incluo essa CDA que tem débito retido e fico quieto. Fico quieto. Afinal, para todos os efeitos de sistema ali, vai considerar com exigibilidade suspensa, etc. Será que a PGFN vai ver isto ou não? Vai ter? Não sabemos. No entanto, a portaria nos artigos 19 até 21, mais especificamente o 19 e 20, vão tratar da revisão e da competência da PGFN para fazer essa revisão, inclusive de ofício. É muito importante dizer isso, né, Adalberto? Senão o contribuinte vai lá, inclui o débito, fica todo contente, nada impede, hein? Depois de 2 anos, 3 anos, a PGFN fala, para aí, esse débito não podia estar parcelado não. Excluir o retido, cobrando a parte, aí o que eu paguei eu vou perder? Aí não, é óbvio que vai ser alocado dentro do próprio PERT e etc. Mas então é importante dizer isso, a revisão pode ser feita conforme o artigo 19, ó, a pedido do sujeito passivo ou de ofício, ok? Também até uma diferença da portaria PGFN e da instrução normativa da Receita Federal, né? Nessa questão da revisão, das competências. Na PGFN fala-se até em 2 instâncias, né? Isso. Uma coisa assim mais administrativa que vocês poderão verificar ao ler esses 2 artigos. Mas eu acho que eram essas, né, Adalberto? As nossas observações. Ponto interessante é o prazo, né? Até desses recursos, quando a Receita fala em 10 dias, aqui são 15 dias na primeira instância, 15 dias na segunda instância também, mas basicamente seria isso mesmo. Então, continuam as outras questões do parcelamento, de há 3 parcelas em atraso vão para o parcelamento, 3 consecutivas ou 6 alternadas. Tributo corrente também entra nessa mesma margem, nessa gordura. FGTS, perfeito. Uma exigência, débito que está com discussão judicial, tem que desistir antes da adesão e tem que apresentar o protocolo da desistência na unidade da Procuradoria do domicílio tributário do contribuinte, tá certo? Então não dá certo isso não é para dar certo, né? De colocar no parcelamento e seguir judicialmente. Vamos ver o que acontece. Isso está no artigo 13, desistir previamente das ações judiciais. Então pode vir uma surpresa aí, a Procuradoria chegar e acabar excluindo, cancelando se perde porque não houve a desistência, então bastante cuidado nisso. Prazo para comunicar essa desistência, artigo 14 da portaria, até o dia 31 de agosto também. Agora, mas poxa, passei o prazo, será que eles vão ver isso? Que negócio, né, pessoal? Talvez sim, talvez não, mas correr o risco, eu não correria, né? Nem, obviamente, recomendo alguém a correr. Mas enfim, pessoal, essas seriam as nossas considerações a respeito da portaria PGFN 690, que regulamenta o PERT no âmbito dos débitos inscritos em dívida ativa da União, ou seja, da PGFN. Talvez a gente faça aí outros vídeos tratando de assuntos específicos, mas fica aqui, mas notícias com certeza nós iremos postar, né? Lembrando, para encerrar, né, Adalberto, que se trata de uma medida provisória, 783, pode haver alterações aí na sua análise durante aí a tramitação no Congresso Nacional, mas vamos contar com isso também, né? Então, o que temos, pelo menos, é isso no momento. Tá certo, então continue acompanhando nosso site, nossa página do Facebook, estamos postando todas as notícias do site também na página, então pode dar um curtir lá na página e, obviamente, quem está acompanhando vai estar por dentro de todas as novidades do programa e outros programas de parcelamento, alterações em outros programas, novas leis, então continue ligado aí conosco. Isso aí, pessoal, até a próxima, boa sorte aí no PERT. Tchau, até a próxima.